Fala galera do Linic, tudo bem com vocês? Médico Darimboy aqui, médico de família, e hoje a gente vai ver um pouco das questões de saúde preventiva. Afinal, medicina de família e saúde preventiva estão sempre aí de braços dados, e hoje a gente que atua aí mais na prática aí da saúde preventiva, fazendo ela no dia a dia aí nas nossas unidades básicas, nossos centros de prevenção, nossas estratégias de saúde da família aí distribuídas pelo Brasil. Então, as perguntas em geral de saúde pública, a gente costuma dizer que elas são chaves para a gente passar, porque a chance do candidato acertar é maior. Então, se ele não conseguir acertar essas, ele vai ficar muito atrás, porque em geral são questões que eram para serem fáceis, de amplo conhecimento. Então, fiquem atentos, essas questões têm que ser acertadas, e eu considero, obviamente, por ser minha área, de um conhecimento mais fácil, né? É para elas serem mais tranquilas, mas alguma ou outra, às vezes, elas têm umas armadilhas aí para realmente testar o conhecimento do candidato. Vamos junto então ver o que apresenta pra gente? Então, a primeira questão, a questão da PUC, de acesso direto, vocês vão ver que elas sempre vão aparecer no acesso direto. Em geral, saúde coletiva vai ser cobrada nas de acesso direto mesmo. Então isso é o normal, né, o esperado aí para quando a gente discute, provas de residência médica. Então a primeira questão é a seguinte: segundo Starfield 2000, então Starfield é uma escritora famosa dentro da atenção dentro da atenção primária, né, são atributos essenciais da atenção primária. Então, aqui ele dá até qual o referencial, ele quer saber quais são os atributos da atenção primária por Starfield. E aí ele dá a letra A: acesso, o acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção, ou coordenação do cuidado. Aparentemente todas corretas, tá, são exatamente, essas todas fazem partes. A letra B: resolutividade, hierarquização, cobertura e concentração. Concentração e cobertura não entram. A hierarquização, a gente pode ponderar, que faz parte aí do que a gente distribui dentro do SUS, mas não é a ideia. A ideia ali, se da letra B seria só resolutividade, então tá errado. Letra C: satisfação. Satisfação de cara não é. Inclusive a gente fala que tem que ser centrada na pessoa, mas centrada no cuidado da pessoa. Nem sempre a pessoa quer ser cuidada também, a gente tem que entender isso. Se eu centrada no cuidado, a pessoa não quer ser cuidada necessariamente, né, a forma de cuidado que ela quer não é a forma que a gente consegue fornecer, muitas vezes a forma de cuidado não vai ser o 10. Então satisfação nem sempre entra, tá. Óbvio, aumenta muito a satisfação usar a atenção primária centrado na pessoa, mas não é um atributo. Referência também não é atributo, cobertura também não é atributo, concentração também não é atributo. Então a letra C está inteira incorreta. E a letra D: resolutividade, hierarquização, integralidade, coordenação da atenção. Então, na verdade, é assim, a ideia aqui é ver se o candidato ele consegue separar o que a gente ia ter, dentro de atenção primária versus SUS. Porque se eu pegar o que temos de, elementos essenciais, do SUS, a gente vai ter, eh, algumas questões. Então a gente vai ter a equidade, universalidade, integralidade, como os básicos, e depois a gente vai ter os derivados. E o mesmo vai acontecer na atenção primária. E aí a gente tem que ter essa diferença. Se a gente não tiver essa diferença, se a gente não tiver isso com clareza, vai acabar que a gente vai acabar, errando. Então, só para relembrar os senhores, dentro da PS a gente costuma dizer acesso, acesso primeiro contato, coordenação do cuidado, coordenação da atenção, longitudinalidade, ou, atendimento continuado, integralidade, até aí ok, e aí esses são os essenciais. E aí os derivados, orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Então vocês notarão que não tem, nada no sentido de, coordenação da perdão, hierarquização. A hierarquização, ela vai entrar assim como um atributo, mas os atributos do SUS. E aí essa é a grande diferença. Porque se eu for pegar quais são os atributos do SUS, aí você vai pegar realmente, a gente vai ter ali, o dentro, as características dele, os que eu já citei, né, equidade, universalidade, integralidade, e aí a gente vai ter também, o dentre os atributos do SUS, a hierarquização e os outros atributos ali distribuídos, né, hierarquização, a parte aqui de gestão, do SUS. Mas isso, não é o que está cobrando, o que está cobrando é os atributos pela Starfield. Então, aqui a gente tem que ter com clareza. Estamos falando dos critérios de acesso ao primeiro contato, integralidade, coordenação do cuidado, longitudinalidade, orientação familiar, competência cultural e orientação comunitária. Então esses são os atributos que o aluno tinha que ter em mente. É lógico que, às vezes eles vão fazer isso mesmo, colocar aí quais que são as características do SUS para a gente poder,
confundir o aluno. E aí a ideia, se fosse o princípio do SUS, seria, ter hierarquização. E a resolutividade, ela também não entra dentro do atenção primária, não é um atributo, né. Então a resolutividade, ela estaria errada. Então a letra D, ela tem mais ou menos uma mistura do que tem no SUS, do que tem na atenção primária. Lembrando que no SUS seria universalidade, equidade e integralidade, e esses são os doutrinários, né. E os organizativos, a gente teria descentralização, regionalização, hierarquização, participação da comunidade e complementariedade do sistema, e a resolutividade. Então são diferentes, perfeito? Então é importante ter isso em mente, porque se a gente não tiver isso em mente, a gente acaba errando, poderia acabar confundindo com a letra D, mas de novo, essa questão é fácil, não pode ser errada. Ele quer saber, segundo o Starfield, dos atributos da atenção primária e não do SUS. Perfeito? Muito que bem. Então a questão 1, letra A é a correta, né, acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Muito que bem. Indo já então para a nossa próxima questão, a questão 2 é da Estadual do Rio Grande do Norte, e aí assim ela se coloca: "Considerando as características abaixo", e aí ele vai colocando as características, ele vai citar 3. Primeiro contato, primeiro item, eh, segundo, longitudinalidade e terceiro, integralidade. E depois ele coloca quais estão presentes na atenção primária, a saúde. Então, apenas um, 2, um ou 2 e um, 2 e 3. Então, como a gente já falou, primeiro contato ou, o que a gente também costuma colocar como o acesso de primeiro contato, né, ou o primeiro contato preferencial, é longitudinalidade também, integralidade também, inclusive todos eles são dos, essenciais. Então perfeito, a letra D. Essa questão de novo, ela é fácil e ela tem que ser feita nesse ritmo que eu fiz. Eu fiz em 1 minutinho. Ou até menos, na verdade, porque isso aqui vai dar tempo pra você fazer uma questão em que você vai ter que fazer um raciocínio maior, ou uma questão que vai ter cálculo, né. Lembre-se das questões de bioestatística que podem aparecer em atenção em atenção primária e atenção coletiva, né, eles costumam colocar bioestatística juntos. Então, essa é uma questão para ser feita de forma mais simples, mais rápida. E é essa ideia mesmo, de forma objetiva. Se você demorar muito tempo nessa questão, você está dando tempo para os seus ou seus concorrentes em passar na sua frente. Então, aqui tem que ser o mais ágil possível, saber que essas são as características. Esse primeiro contato, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade, orientação familiar e comunitária e competência cultural. Isso tem que estar na cabeça do candidato quando ele vai fazer uma prova de atenção primária, porque isso costuma ser cobrado. E aí, óbvio que algumas pessoas vão dizer: "Mas por que isso costuma ser cobrado?" Porque você sabendo disso, você consegue entender como a decisão primária funciona. Você tem que saber que ela é a primeira a ser acessada, você tem que entender que é a partir dela em que a gente vai coordenar o cuidado, ou seja, já que é o primeiro que o paciente acessa e é a mais próxima do paciente, então a gente consegue ter o paciente na mão e consegue coordenar ou como ele vai andar na rede, por fazer a coordenação do cuidado. Ela deve ser capaz de atender o paciente de forma integral, então por mais complexa que seja a doença, a gente tem que ser capaz de atender o paciente. E ela tem que ser capaz de atender o paciente ao longo do tempo. Nem sempre os mesmos profissionais, mas pelo menos a mesma equipe, né, no sentido de o mesmo prontuário que o paciente vai ter. Hoje em dia tem o ESUS ajuda um pouco na longitudinalidade quando o paciente se muda de casa dentro da mesma cidade, mas, a longitudinalidade, a ideia é até de você realmente conhecer esse paciente, né, a equipe conhecer, saber qual é a história dessa família e como ela se alterou ao longo do tempo. E aí os atributos derivados, né, a orientação familiar, né, a ideia de você conseguir fazer voltado para a família, existe até a ideia do prontuário familiar, para que você consiga atender junto, entender e integrar isso dentro do acesso, né, fazer um acesso que seja, para a família mesmo, pra essa unidade de atendimento. Orientação comunitária, fazer voltado ao que uma comunidade precisa, então entender a epidemiologia local e ser capaz de adequar o que você oferta de saúde dentro do que a comunidade precisa. Então a comunidade precisa de mais pré-natal, a comunidade precisa de mais puericultura, a comunidade precisa de um médico que seja, eh mais, resolutivo no sentido cardiológico, mais resolutivo no sentido dermatológico, o que essa comunidade precisa. E competência cultural, não imprimir a nossa cultura na comunidade, mas o contrário, absorver as competências que a comunidade tem e ver o que que você consegue absorver disso e trazer isso para dentro da consulta e para dentro do cuidado. Então a população costuma fazer muita atividade física de forma natural, costumam ir caminhando para o trabalho, e você tentar trabalhar dentro dos aspectos positivos e negativos dessa comunidade e entender como que funciona. Bom, lembrando que não é que tem aspectos negativos culturais, né, ou positivos. Mas a ideia é de que tem algumas coisas que para sanitariamente ficam mais fáceis de trabalhar,
e algumas mais difíceis. As que são obviamente mais fáceis, você tenta reforçar na população, as que são mais difíceis você vai ter que se adequar e entender se a população gosta de comer fritura, como que você compensa isso, ou como que você tenta, fazer que isso funcione e melhore a qualidade de vida com esse costume da comunidade, e não tentando imprimir uma ideia de que não pode comer comida frita, tá bom? Muito que bem. Então essa segunda questão era para ser muito rápida, obviamente eu gastei o tempo aqui também para a gente discutir um pouco, né, aprender um pouco mais, deixar mais completo. A próxima questão também é 2020 da Estado do Rio Grande do Norte e assim se descreve: "Considere o seguinte caso clínico. Você está atendendo uma paciente feminina, ela tem 44 anos, com queixa de dor em flanco direito. Revisando as informações disponíveis no prontuário, você observa que a paciente já consultou inúmeras vezes, por esse mesmo motivo, então sempre retornando com queixa no flanco direito. E em serviço de emergência também. Observa também que a paciente foi encaminhada por você há aproximadamente 2 meses para uma consulta com o urologista, quando sua principal hipótese, diagnóstica naquela época foi litíase renal. Você pergunta para a paciente se ela consultou com o urologista e qual foi o resultado dessa consulta. E ela relata que foi tudo bem, e que foram solicitados exames de imagem, e mostra ainda uma contra-referência do urologista que confirma sua hipótese, realmente é litíase renal. Você prescreve um anti-inflamatório, orienta cuidados e um acompanhamento com o urologista, e com vocês, né, acompanhamento conjunto. E aí a ideia, assinale a alternativa que contém o princípio da atenção primária mais utilizado na consulta acima. Então, de novo, ele está pedindo um princípio da atenção primária. De novo, de quem que a gente está discutindo? Estamos discutindo Starfield, então, importante saber de quem que a gente está discutindo. Então aqui as opções são transversalidade, integralidade, coordenação de cuidado e relação médico-paciente. Só tem 2 atributos descritos aí, letra B e letra C, integralidade e coordenação do cuidado. A transversalidade e a relação médico-paciente são importantes? Óbvio, é importante você ter uma relação médico-paciente, junto ali, próxima? Óbvio, isso é muito importante, aliás, porque, se você não tiver isso ali de uma forma muito concreta, uma boa relação, você pode perder o paciente, então, obviamente, isso aí, faz parte. A transversalidade é a ideia de você permitir eh o usuário e ouvir ele fazer que ele faça parte da ideia. É você atender o paciente de uma forma em que você seja capaz de não apenas imprimir o seu conhecimento técnico-científico, imprimindo sobre o paciente que você sabe o que é certo, mas também absorver o que ele entende, quais são as coisas que ele traz, o que que o corpo dele diz sobre isso. É você tentar reconhecer que o paciente também está vivendo no próprio corpo há tantos anos, alguma coisa ele deve saber do corpo que você não sabe dele. E algumas coisas de vivência dele, ele pode te ajudar como ferramentas para você pensar na melhor solução. E a melhor solução não é necessariamente o que está no livro, a melhor solução é alguma coisa que você combina da melhor evidência científica com o contato sim com o paciente. Então a transversalidade também é importante para a atenção primária? É, mas não é, um princípio. Princípio aí só tem 2: integralidade, coordenação do cuidado. A integralidade entender o paciente como um todo, e aqui ele aborda apenas a dor no flanco e a parte de litíase renal. A gente não está discutindo mais muita coisa do paciente, então foi um cuidado bastante especializado que foi realizado aqui, né, no sentido de atendimento de litíase renal e dor. Então, não foi o que aconteceu foi o médico ser capaz de entender o caso do paciente, encaminhar o paciente, receber o paciente e orientar como vai fazer o tratamento, mantendo ele conexo entre ele e o especialista. O nome disso é coordenação de cuidado. É o paciente, às vezes, está confuso com o que ele deveria fazer, com tantas informações que ele recebeu de tantos médicos, e saber o que fazer. E aí você vai lá e fala: "Ó, o que o cirurgião falou é o que a gente vai seguir agora, a partir de agora. Ai, mas é que outro médico falou tal coisa. Não, mas aquele médico não tinha todos os exames, não era especialista, ou ele não estava o seu caso evoluiu desde então, então a gente agora vai fazer a partir do urologista". Então a ideia é fazer isso. Coordenação do cuidado é ajudar o paciente a entender como ele vai andar durante a rede. Então agora ele sabe que ele tem que passar com você e com o urologista, não é pra ele ficar permeando vários pronto-socorros e seguindo condutas de muitos médicos, né. Senão o paciente vai ficar mais confuso e também vai gastar, dele muitas vezes um recurso desnecessário, que vai comprar remédios que às vezes não era uma necessidade. Muito que bem. Nossa terceira questão, letra C, coordenação do cuidado, perfeito? Essa é uma questão que, de novo, não dá pra gente considerar necessariamente uma questão difícil, questão mais fácil, mas uma questão que tem que ter atenção, senão você pode acabar errando, porque às vezes você entende que: "Ah, não, pô, mas aqui nessa consulta, teve uma questão de uma boa relação médico-paciente". Pode ser que teve, mas daí não isso não é atributo essencial, sabe? Então, muito que bem. Se não é atributo da atenção primária, não é o que ele tá pedindo, né. O que ele tá pedindo aqui é um princípio da atenção primária. O princípio aqui, lembre-se de Starfield. Muito bem.
A quarta questão, então, também é provavelmente da mesma prova, né, da UERN de 2020, e aí a ideia é que é o seguinte: a coordenação do cuidado, então agora trabalhando coordenação do cuidado, então, trabalhando o que a gente respondeu na questão anterior. É uma das principais competências que devem ser desenvolvidas por profissionais que atuam na atenção primária. Verdade. Assinale a alternativa que melhor define essa competência. Então, eu acabei de explicar a ideia da coordenação de cuidado, vamos ver se eu conseguir acertar a definição aqui para a próxima questão. Letra A. Ter como essência uma relação de confiança ao longo do tempo e exigir a existência de uma fonte regular de atenção e a recorrência da mesma. Ter como essência a relação da confiança ao longo do tempo, ok, uma boa relação médico-paciente, e exigir a existência de uma fonte regular de atenção de quem para quem, e a recorrência da mesma. Uma confiança ao regular ao longo do tempo não me parece coordenação do cuidado, me parece longitudinalidade, né. Letra A me parece incorreta. Letra B, ser o primeiro serviço a ser procurado quando uma pessoa apresenta uma necessidade de saúde nova ou recorrência de um problema de saúde antigo. Isso aqui, acesso de primeiro contato, ou acesso de primeiro, ou atenção de ou porta de acesso de primeiro contato ou acesso. Letra B, então, não está discutindo aqui coordenação do cuidado. Letra C, incluir a busca por informações a respeito dos problemas e ações realizadas nos diferentes pontos de atenção, integrando as intervenções e reconhecendo a pertinência da informação para o atendimento atual. Perfeito, é isso. Ó, incluir a busca de informações a respeito dos problemas e ações realizadas nos diferentes pontos de atenção. Então ele atende alguma coisa no CAPS, uma coisa aqui na unidade básica, alguma coisa ali na assistência social, né, também trabalha vai em tal UPA, passa em tal hospital com tal especialista e passa no hospital terciário com tal especialista. E eu tenho que saber tudo o que ele está fazendo, justamente para integrar essas ações que ele faz. Então é isso aí, letra C, né. Então, verificar como que está sendo as ações em cada ponto, reconhecer a pertinência de cada informação para o atendimento atual, ou seja, ajudar o paciente a entender o que ele tem que estar fazendo agora. E letra D, ter a capacidade de identificar e lidar com o leque completo das necessidades de saúde, isso é integralidade, de um indivíduo, seja resolvendo esse problema ou orientando como ele deve ser resolvido. Isso aqui é integralidade, então é legal que aqui ele define vários justamente dos atributos com palavras que, muitas vezes, sinceramente, vale muito a pena vocês, ainda mais quem for prestar essa prova nos anos posteriores, como ele fez essa questão voltada um pouco mais para isso, a tendência é que essa questão apareça em outras provas do mesmo jeito, que provavelmente ele retirou de algum livro. Então aqui, muito provavelmente, ele retirou do livro de medicina de família, o Tratado de Medicina de Família, de 2018, que era o vigente na época, ou às vezes até do próprio manual da Stafford. Então vale a pena, dar uma lida, porque essa questão pode aparecer mais vezes nesse formato. Só que lá em cima, em vez de perguntar o que que é a coordenação de cuidado, pode perguntar o que que é a longitudinalidade, e aí a gente vai ter que, em vez de ser a letra C, a gente vai ter que responder letra A, ou se for acesso de primeiro contato, letra B, ou a ideia de integralidade, letra D. Então olha que interessante, todas definem algo correto, mas a única que define o que é a coordenação de cuidado é a letra C. Então letra C é a correta, perfeito? Questão boa, não no sentido, obviamente, de acertar, ela é razoavelmente fácil, mas no sentido de didática, é muito didática essa questão. Vamos lá, então a quinta questão, tem aqui um caso clínico pra gente, também da mesma prova, o RNJ 2020. Senhora Maria, 70 anos, é uma das pacientes diabéticas do seu território e há 3 meses, você já iniciou a insulina, após os hipoglicemias orais e as orientações de mudança de vida, não terem obtido o objetivo esperado. Assim, Dona Maria mantém apesar disso, né, a Dona Maria mantém os níveis glicêmicos anteriores, né, altos. Durante uma visita domiciliar, você encontra a paciente saindo do culto evangélico e percebe um certo constrangimento inesperado. Na próxima consulta, então, você aborda como as crianças podem interferir nas decisões sobre a própria saúde, e ela revela que, bem antes do uso da insulina, havia convidado o pastor que retiraria um dos remédios como prova de fé em Cristo. Então a ideia é assinar a alternativa correta de acordo com as características da atenção primária. E aí, ele vai descrever aqui nas opções. A competência cultural é um aspecto exclusivo da atenção primária, assim como a integralidade. Não me parece certo, já que a integralidade, na verdade, é um aspecto do SUS como funcionamento. Competência cultural pode ser usado em outros níveis de atenção. E a integralidade também pode ser usada em outros níveis de atenção. Então, não, isso está incorreto. Não me parece a letra A, não. Letra B, avaliar as necessidades de saúde das comunidades com participação
nas atividades comunitárias é um instrumento para atingir qualidade no cuidado centrado nas famílias. Veja que o médico, ele encontrou por acaso a paciente, não é que ele estava participando das atividades comunitárias, necessariamente, não é o que está escrito na questão. E não necessariamente o médico tem que participar das atividades dentro daquela comunidade como um todo, até porque talvez ele nem desse conta, porque deve ter 16 igrejas, como que ele vai acompanhar o culto de todas? Então não necessariamente é um instrumento que você vai usar para atingir a qualidade no cuidado centrado na família, até porque esse médico pode trabalhar longe, essa equipe pode trabalhar longe. E nem todo mundo da equipe mora no território, obviamente agentes comunitários moram, mas nem todo mundo, então e não parece que a letra o que tá propondo na pergunta, né, não tem parece que tem muito a ver com o caso que está se discutindo ali, então considero errado. Letra C, competência cultural envolve o reconhecimento das necessidades especiais das subpopulações relacionadas a características étnicas e raciais, entre outras. Me parece boa, já vou discutir ela. E letra D, nesse caso, houve falha na longitudinalidade do cuidado, porque na dificuldade prévia de reconhecimento do problema e o exercício da competência cultural. Não houve erro de longitudinalidade, porque ele de fato acompanhou, ele teve algumas consultas já acompanhando ela pelo menos 3 meses, então já há uma longitudinalidade ali discutida, então não houve uma falha ali. A ideia era justamente agora, assim, a competência cultural envolve um reconhecimento das necessidades especiais de subpopulações. Então, se ele já sabe que é uma população idosa que tem a tendência a ter uma questão forte religiosa, que isso pode levar ela, às vezes, a confundir e entender que não precisa tomar um remédio, ou fazer uma prova de fé, e o médico não souber respeitar isso, ele pode perder o vínculo que ele tem com a paciente, então ele tem que ter muita calma, que aqui ele está falando contra o pastor. Veja, você médico vai ver esse paciente, poucas vezes por mês, poucas vezes inclusive talvez por ano. Mesmo sendo diabética, ela voltando todo mês, você vê ela 12 vezes no ano. Esse pastor vê ela de quarta e domingo, quarta e sábado, às vezes quarta, sábado e domingo, 2 vezes por semana, uma vez por semana. Então ele vê de 4 a 12 vezes mais do que você. Não tem nenhuma chance de você querer falar mal do que esse cara propôs. Então, muitas vezes ele não propôs nada, ela mesma propôs isso. Ela falou: "Ai, será que se eu parar?" E ele falou: "Ah, não, quem sabe?" Então a ideia aqui é você conseguir entender que isso faz parte da cultura da paciente e explicar para ela usando a cultura dela, né. Então é capaz de entender a religião que é mais cultuada naquela região e entender isso, né. Então faz parte do médico de família entender. Então se na minha comunidade a gente tem mais, igrejas quadrangulares, eu vou ter que entender um pouco os conceitos básicos para poder conversar com o paciente e tomar cuidado para não desrespeitar algo que é relevante para ele. Então isso tem que ser feito e isso é importante, tá. Então a ideia aqui é justamente essa. O Competência cultural envolve o reconhecimento das necessidades especiais dessa subpopulação, relacionadas à carência étnica, que não era o caso, racial, que não era o caso, entre outras, inclusive religião, que no Brasil é muito importante. Muito que bem. Então vamos essa questão então, eu não considero ela fácil, porque ela exigia que o paciente conseguisse entender o que estava sendo pedido ali, que poderia confundir, por exemplo, com talvez a letra B ou talvez a letra D. A letra D não faz muito sentido, o médico estava acompanhando ao longo do tempo, a letra A com certeza não, já que não é exclusivo, então o candidato ficaria entre letra B e C, a C ali é mais razoável dentro do que o caso pede, muito que bem, já que é uma competência cultural mesmo, você ir se adequando ali às religiões da comunidade em que você trabalha. Muito que bem, então vamos para a sexta questão. Estadual do Rio Grande do Norte, só que agora é 2017, também acesso direto. Sobre o trabalho médico na atenção primária, considere as seguintes características. Primeira, os médicos lidam com uma variedade mais ampla de problemas, tanto individuais como coletivas. Então ele quer saber as características da atenção primária. Então a primeira ideia é: os médicos lidam realmente com uma variedade mais ampla de problemas? Bom, acredito que sim, porque ele vai pegar, como ele é porta de acesso, ele vai pegar tanto pacientes com problemas muito simples, às vezes que nem são doenças, o que é bom, porque daí ele consegue abordar, inclusive nessa mesma consulta, também métodos de prevenção, quanto muitas vezes ele vai ter que, trabalhar com problemas, mais complexos, que vai aparecer para ele também lá, um paciente que teve um câncer, um paciente que tem múltiplas comorbidades, paciente com situações sociais complexas. Então sim, os médicos ali lidam com uma variedade ampla de problemas, de tanto individuais como coletivos, tanto simples quanto complexos. Segunda, perdão, essa é a primeira. A primeira está correta. 2.
Os médicos estão em uma melhor posição para avaliar o papel dos múltiplos e interativos determinantes da doença e da saúde. Ah, de fato ali fica mais fácil, né, do paci dele tá ele tá num ele porque ele tá ali realmente, mais próximo da população, é mais fácil para o médico da atenção primária do que o médico da atenção secundária conseguir entender o que permeia, ele sabe onde o paciente mora, no que ele trabalha, quem que é a família dele, ele entende um pouco mais, essas questões. 1 e 2 me parecem boas, vamos continuar. 3, os problemas de saúde são menos complexos, não necessariamente, porque inclusive, a atenção secundária pode ter impressão disso mesmo, de que o paciente que ele pega é mais complexo, porque o caso clínico é mais complexo, mas muitas vezes não é. É porque muitas vezes, esse paciente apenas tem um caso clínico que ele é apenas, exige uma densidade tecnológica maior, vai precisar de um exame mais custoso ou de um exame mais complexo. Mas isso não quer dizer que a doença é mais complexa, porque não dá para você considerar que uma doença que não precisa de um mega aparelho para fazer diagnóstico, como a depressão, é menos complexa do que, por exemplo, uma doença que precise de um ultrassom Doppler, como por exemplo, varizes de membros inferiores. Mas as varizes de membros inferiores, muitas vezes você vai ter que encaminhar, pra fazer o exame e às vezes pedir apoio de vascular caso você não tenha manejo, porque apesar de ser uma coisa de edição primária. Então não, eu acredito que o 3 está errado, os problemas não são menos complexos não. 4, os médicos devem integrar equipes multiprofissionais de saúde. De fato, os médicos aqui, eles têm que fazer a integração de uma equipe multiprofissional. Isso é importante, né, os médicos têm que integrar equipes multiprofissionais. É lógico que essa equipe multiprofissional nem sempre vai ser de vários profissionais de ensino superior, mas vai incluir ali um agente comunitário, vai incluir a equipe de técnico de enfermagem, vai equipar também muitas vezes o enfermeiro, farmacêutico, pode equipar também outros da equipe multi, mas isso é importante, deve, interagir com equipes multiprofissionais, deve integrar equipes multiprofissionais, isso é importante. E 5, os médicos devem se preocupar com os aspectos objetivos sociais, além dos aspectos biológicos relativos ao processo de saúde e doença. Muito que bem. Então isso faz muito sentido mesmo. Então os médicos de fato, devem se preocupar com aspectos objetivos sociais, além dos aspectos biológicos relativos ao processo da doença. Então são características do trabalho do médico em atenção primária à saúde que o diferenciam do médico de outros serviços de assistência. Ah, muito que bem, que o diferenciam. Tá, aqui muda um pouco. Porque de fato a primeira, sim, ele vai ter uma variedade de problemas maiores. E 2 sim, ele realmente vai ter uma questão de, uma posição para avaliar o papel dos múltiplos e interativos determinantes de saúde, tá, realmente ele vai dar uma posição melhor. Mas, todos os médicos vão integrar equipes multi, o cara que está na decisão secundária também vai ter que integrar. Tá, isso é importante. O 4 então não, temos o 3 não, muito que bem. 5, os médicos devem se preocupar com aspectos objetivos sociais, além do aspecto biológico relativo ao processo de doença. É, de fato, isso vai acontecer em todos os níveis, assim, eu não vejo só o médico de família tendo que olhar o aspecto social subjetivo, também vai ter que acontecer isso em todos os níveis. Então o 5 para mim acontece em todos, bem como o 4. O 3 não é uma verdade. Eu considero 1 e 2 correto, os demais incorretos. Então seria a letra bravo, letra B, tá, seria o correto. Eu falo isso porque a 3 com certeza não, e a 3 já aparece em 3 opções, e é muito ruim você dizer que um médico de atenção primária, os problemas de saúde são menos complexos, porque eles não são menos complexos, eles exigem uma densidade tecnológica menor, são coisas distintas. Muito que bem. Então, essa é a ideia, global de atenção primária. A gente tem uma densidade tecnológica menor, de tecnologia dura, como por exemplo exames e medicações custosas, mas a tecnologia leve, capacidade de entender o paciente, habilidades sociais maior, tá bom? Então essa é a nossa ideia quando a gente discute atenção primária. Então letra B para mim é a mais correta, já que as demais 4 e 5 ainda vão acontecer em outros níveis, e a 3 sequer considero como uma realidade. Bom, então essas foram as questões, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é apresentar de uma forma leve, mas também de uma forma eficiente, e que a gente consiga discutir os assuntos de uma forma integrada e de uma forma bastante prática. E fica com a gente, estaremos sempre por aqui. Do que vocês precisarem, estamos à disposição. Fala no link, até mais.